É isso aí, pessoal que está aqui no canal MR Notícias. Hoje aqui para conversar com o prefeito de Monte Aprazível, Márcio Miguel, para fazer um balanço aí desse ano de 2022 e o que vem por aí para 2023. Prefeito, seja bem-vindo aqui no nosso canal. Obrigado pela atenção e estar conversando aqui com o canal MR Notícias. Obrigado, Marcos. Obrigado a todos os ouvintes aí e pessoas que acompanham o canal MR Notícias. É um prazer estar podendo falar com vocês aí, trazer um pouquinho da administração para esse canal importante. Prefeito, qual que é a tua avaliação desse ano 2022? Tivemos aí um ano de pandemia, mas com uma abertura aí devagar, educação, comércio, eventos. Qual que é o balanço que o senhor faz? 2022 foi um ano melhor, né, Marcos? Depois que a gente passou aí um longo período da pandemia, nós conseguimos, com muito trabalho, dar uma estruturada boa na questão administrativa da prefeitura. E 2022 foi um ano para que a gente definitivamente soltasse os investimentos que a gente vinha programando aí desde o primeiro mandato, né? Porque nos 3 primeiros anos praticamente nós trabalhamos para muito mais para consertar obras inacabadas de outras administrações do que efetivamente fazer o trabalho nosso que a gente queria, né, e pretendia. Então 2022 foi um ano da gente soltar os projetos planejados por nós, principalmente nas questões de infraestrutura do município, né, para que a gente pudesse começar a expandir a nossa cidade como todos nós almejamos. Então foi um ano aí bastante promissor, onde a gente conseguiu assinar bastante convênio, principalmente com o governo do estado e governo federal, e aos poucos a gente está conseguindo aí dar o andamento necessário que a gente sempre pretendeu para a nossa cidade. E nessas suas indas e vindas, São Paulo, Brasília, deputados vindo aqui liberando recursos aí, o que o aprazivelense pode esperar para 2023 em termos de obras, infraestrutura, saúde, educação? O que o senhor tem desenhado aí para fazer no ano que vem? Marcos, nós alcançamos muitas conquistas aí, né, nesses últimos 4 anos, quase 5 anos, né, eu não completei 5 anos de mandato ainda. Nós melhoramos muito, principalmente na questão da educação, da saúde e da assistência social, que era, né, sempre foi os pilares aí da nossa administração. A educação nós conseguimos, estamos terminando e pretendo, né, se possível, tendo recursos, terminar de fazer as reformas necessárias em todos os prédios da educação. Nós conseguimos bastante, reformamos as 3 escolas dos distritos, reformamos a Escola Maria Neves, a José Agrelli, o Feliciano, que nós conseguimos construir aí um refeitório amplo, né, para atender as nossas crianças, mas ainda falta o Raul, conseguimos inaugurar, terminar a obra da creche Esdir Beloc, inauguramos ela ao longo do ano de 2022, mas é isso, a creche Ena Peixoto precisa fazer um investimento pesado nela e também fazer uma ampliação na creche Áurea, porque foram se construindo, né, as CMEIs aí no nosso município, e se você pegar do centro, sentido bairros como Vila Aparecida, Jardim América, Jardim Melo, o próprio Jardim Primavera, Cidade Jardim e Jorge Carneiro de Campos, você dividir a cidade ao meio, nessa região nossa nós ficamos praticamente com 2 creches, né, 2 CMEIs. E se você pegar do centro da cidade já sentido o centro e zona sul, vamos dizer assim, você tem 3, 4 creches. Teve um, né, desequilíbrio ali, então né? existe esse desequilíbrio de vagas, a gente tem muitas vezes uma deficiência dos quais os pais muitas vezes reclamam, e com razão, porque quando foi se construindo não se previu isso. Então a gente está Até porque a cidade cresceu muito para aquele lado também, né, prefeito? Muito, mas a gente tem, né? O pai ele quer sempre estar com a vaga do seu filho na creche mais próxima.
Então a gente está tentando ver se a gente adequa isso para tentar trazer uma maior comodidade aí, porque os pais precisam, né, trabalhar. Então a gente está tentando ver se consegue fazer esses investimentos. Então a educação nossa... Poderá ter uma outra creche para esse setor aqui da cidade? Não sei, Marcos. Aí é questão de números, né? Hoje as creches e as salas que nós temos, ela atende toda a população. E temos salas disponíveis. Porém, é alguma correção ou outra para trazer uma maior comodidade para essas famílias, como eu te disse. Como está, de certa forma, pouco, as vagas estão distribuídas mais para essa zona sul nossa, nós precisaríamos tentar ajeitar para trazer essa comodidade para os pais, nessas outras duas. Mas não existe déficit, né? Que isso é o mais importante. Nós não temos déficit de vagas nas nossas CMEIs. O senhor falou de educação, prefeito. Mas precisa, só para terminar, precisa terminar esses investimentos na educação. A educação, você vem acompanhando aí, nós estamos fazendo investimento em apostilamento de todo o ensino fundamental. Nós estamos gastando aí na casa de 1 milhão a 1,5 milhão de reais, né, por ano aí. Então nós vamos ter um tratamento diferenciado no nosso ensino e criar uma base, uma diretriz no ensino, que esse sempre foi o meu propósito, juntamente com toda a nossa assessoria de educação, para que a gente crie um norte e siga um planejamento nesse sentido, para nós não cairmos de produção na educação municipal. Muito pelo contrário, para a gente avançar cada vez mais nos índices. O senhor falou da educação, apostilas, uniformes sempre são entregues aí no começo do ano, material escolar. Teve essa apresentação no final do ano aí de 2022. Que não era, né, Marcos? Isso aí, as pessoas muitas vezes não dão valor, né, para esse tipo de serviço, mas era isso. Antigamente, uniforme, material escolar, o kit escolar, vinha um kitzinho. Hoje não, hoje nós temos kit o ano todo. Se você for no departamento de educação, não falta. Antigamente eles faziam aqui contenção de material escolar para as crianças. E eu acho que isso aí é o básico que a gente tem que ter numa educação, né? O próprio uniforme, não tem cabimento você entregar um uniforme no meio do ano, sendo que as aulas começam ali em fevereiro, e o pai e a mãe muitas vezes tinham que comprar esse uniforme. Na minha época era comprado. Na minha época era comprado o uniforme, né? Hoje, graças a Deus, nós conseguimos evoluir e estamos disponibilizando isso para os nossos alunos. Então, eu queria completar, teve a apresentação de final de ano aí, muito bem elogiada aí, por todos, mas é o teto ou tem muito que avançar nas questões técnicas, estruturais? O senhor disse que já está correndo atrás, mas na questão técnica, educação, aprendizado, o que tem para avançar nesse setor, prefeito? Precisa se investir cada vez mais, aprimorar o ensino. Nós temos o pensamento aí, que é um pensamento também do próprio Tribunal de Contas e do Ministério Público, de fazer a efetivação dos nossos diretores. A nossa educação, a vida toda foi loteada, né, através de cargos públicos, comissionados, e a gente quer corrigir essa questão, até porque os órgãos estão apertando, já vem apertando desde administrações anteriores, mas a gente quer efetivamente solucionar esse problema, que isso era uma luta que eu tinha desde a época que eu era vereador. O senhor fala em ter diretores concursados? Concursados, efetivos. Para quê? Para que eles possam ter uma autonomia de discussão quando você for fazer uma atualização do Plano Municipal de Educação, quando você for fazer uma mudança de diretriz dentro da educação, para que ele possa ter a tranquilidade de discutir isso com uma coordenação em pé de igualdade. Porque se você muda o prefeito, muda a coordenação, muda a direção, você muda todo o trabalho que você vem desenvolvendo na educação ao longo dos 4 anos. Você pretende ter um plano de Estado/município, não um plano de governo na educação? Não, nós queremos, nós seguimos, justamente, que dê um segmento nas diretrizes, né? Não quero dizer que a gente está certo, tudo pode ser aprimorado. Talvez a gente faça alguma coisa que chega uma coordenação nova e possa melhorar alguma coisa. Então, que ele possa discutir isso com os diretores, que os diretores possam ter autonomia
para tratar do assunto junto com a coordenação. Porque hoje a coordenação coloca uma situação, não que os professores ou os diretores não opinem, que eles têm autonomia conosco para opinar, mas se tiver que discordar, você estando num cargo comissionado, a pessoa pensa duas vezes para discordar de determinado assunto. Então, ele estando ali efetivado na função, ele vai ter uma autonomia maior para falar, não, eu acho que isso aqui não está correto, eu acho que nós teríamos que discutir de uma outra forma, para que eles sentem e dê um segmento melhor para a educação. E não mude toda uma filosofia que vem sendo implantado aí e vem dando certo ao longo desses anos. Prefeito, todo ano, né, a educação dos municípios, dos estados, ela é avaliada, tem várias formas de se avaliar. Uma delas é o IDEB e outra é o SARESP. Até houve algum questionamento em rede social, questão de dias atrás, semanas atrás, falando que o município não aderiu ao SARESP. Ele não aderiu porque não quer, não é necessário. O que o senhor poderia dizer sobre o SARESP? Olha, Marcos, as questões técnicas educacional, eu não influencio muito, eu deixo sempre para assessoria e coordenação estar discutindo qual o melhor momento ou o pior momento de estar se fazendo essas avaliações, né? Lógico, seguindo a legislação de acordo com o que tem que seguir. Mas assim, a gente tem que tirar por base, muitas vezes, se não foi feita adesão, eu não sentei com a coordenação para estar discutindo isso, mas nós estamos vindo de uma pandemia, onde as escolas ficou paradas praticamente 2 anos e meio, né? O aluno ficou em suas residências praticamente 2 anos e alguma coisa. Então, como é que você vai querer avaliar um aluno que ele não estava efetivamente na sala de aula, que ele não teve o conhecimento da sequência anual dele efetiva na educação, né? Então, assim, não sentei, volto a te falar, não sentei para discutir essas questões, mas, assim, há um déficit grande e eu não vejo que seja o momento ideal para você fazer a aplicação e uma avaliação desse porte. Ela poderia, talvez, avaliar qual foi o tamanho da deficiência, né? Se for para avaliar o tamanho do déficit que criou-se, né, para avaliar o que era lá atrás, o que veio aqui na frente, se caiu ou se não caiu, até acho válido. Agora, eu tive informação da educação que a avaliação que nós fizemos, nós caímos um pouco, né, dentro dessa avaliação, porém nós ficamos muito acima da média estadual e da média nacional, né? Teve cidades de grande porte aqui fala no do município, IDEB, né? Isso. Teve cidades aqui no entorno que ficaram muito aquém de nós aqui. Nós ficamos muito bem posicionados, se não me falha a memória, em 70ª alguma coisa, dentro de 645 municípios do estado. Agora, eu volto a ser redundante aí com você. Não vejo que seria um momento de aplicar sim, para ver qual seria o déficit, né? O tamanho da perca. Mas avaliar se ele está ou se ele não está melhor, eu acho que não é o momento. Tem que se aguardar mais aí o ano 2022, 2023 para fazer uma nova avaliação. 2023 está aí batendo a nossa porta. Esse ano foi marcado aí pela volta dos eventos, Juninão, rodeio. Por que a administração, o senhor optou em não fazer Réveillon ou algo nesse sentido aqui na cidade nesse ano? A gente tentou, Marcos. Eu fiz várias cotações, né, para estar fazendo um Réveillon aqui no município. Infelizmente, o custo dos artistas no Réveillon, ele praticamente triplica o valor. Teve algumas cidades que andou fazendo, igual semana passada mesmo, Tanabi fez um evento lá na Avenida Central. Respeito a decisão de cada município, mas ou você faz o Réveillon ou você não faz. O meu pensamento é bem esse. José Bonifácio trouxe um show de grande porte, né, caro para José Bonifácio, mas o prefeito quis fazer esse investimento lá. Mas a gente não pode deixar de lembrar que Monte Aprazível, nós fizemos, esse ano, fizemos um Juninão de grande porte, voltamos com o rodeio gratuito, né, Juninão gratuito, rodeio gratuito, o evento gospel que nós fizemos de forma gratuita. Então, assim, a gente queria fazer um Réveillon,
Mas se você faz um Réveillon muito aquém do que foi José Bonifácio, certamente a população não iria gostar. Sem contar que o custo é elevadíssimo. Qualquer artista que a gente foi cotar era 120, 150, fora a estrutura. Então você iria gastar ali de 200 a 250 mil reais tranquilamente entre estrutura e artista para uma noite de festa. E para o carnaval, o que o senhor pensa fazer? O carnaval a gente está discutindo ainda, mas provavelmente nós vamos voltar no mesmo sistema. Tem uma tradição no município de se montar os bloquinhos carnavalescos. Com banda? Né, com banda aqui no município, e eles gostam bastante. Lembrando também que o Bloco Oba, que era feito em Votuporanga, agora está vindo para São José do Rio Preto. Então, assim, qualquer coisa que você fizer muito fora, talvez você não vai atender a população de Monte Aprazível, que gosta já desse estilo carnavalesco, e o intuito não é competir jamais, né? Porque para você competir com o Bloco Oba hoje fica impossível praticamente para uma cidade do nosso porte. Então a gente pretende voltar com o carnaval nesse sentido, lembrando que o ano passado nós não realizamos, nesse ano, né, não realizamos o carnaval, e o dinheiro foi gasto para colocar ar-condicionado em todas as creches e escolas do município, e isso está lá para a população ver, foi feito o investimento, e foi de grande valia naquele momento, que a gente já estava ainda com um período de pandemia, a opção em não fazer foi em detrimento a isso. O Juninão, inclusive, quando nós pensamos em realizar o Juninão desse ano, ainda tinha algum resquício, né, da questão de voltar aos números da pandemia ou não, mas ali para frente deslanchou. Então, esse ano a gente vai voltar com uma maior tranquilidade e voltar a fazer as festas novamente aí ao longo de 2023. Juninão e rodeio estão garantidos? Garantidos. Vamos sentar aí só para discutir a grade aí e ver como é que nós vamos estar trabalhando. Prefeito, o senhor tem falado sempre, não é de hoje, inclusive em outras oportunidades, questão que quando o senhor realiza uma obra, uma empresa ganha licitação, elas começam em determinado momento, param, e isso, a obra para, a população vem e critica. Uma das que está em andamento, que o senhor tem falado muito, é a questão do centro de especialidades ali na frente da Santa Casa, que o senhor já falou também que já notificou a empresa ali. Existem formas no edital ou na própria licitação de barrar para não ter problema com empresas para que a obra não atrase, prefeito? Ô Marcos, não dá para você ter previsão. Para você ter uma noção, o próprio governo do estado, o Rodrigo, se você puxar a quantidade de obras paradas, né, e que foi colocado em andamento, não só no estado, mas a nível de governo federal, embora sejam muito mais obras do que aqui, mas a questão da dificuldade jurídica é a mesma. Né? A mesma dificuldade que eles têm lá, o Rodrigo declarou isso diversas vezes, mas eu tenho que hoje, além do setor de licitação, eu tenho que ter 20 advogados discutindo cláusulas de contrato e tentando reorganizar esses contratos. Por quê? Porque hoje a lei ela é bastante ampla, ela dá abertura, você não pode restringir muito, né, o edital de licitação, porque senão você sofre recursos ou penalizações através do próprio Tribunal de Contas. Isso acaba atrasando a obra também, Isso, né? Não, atrasa a obra, atrasa a licitação, atrasa o andamento do planejamento do município, e aí você faz a licitação. Você faz a licitação, se a empresa é uma empresa do ramo que vem e ganha, né, empresa idônea, que toca regularmente, ela acaba a obra rapidinho. Nós temos empresas aqui que fez obras aqui, estão fazendo obras no nosso município, que eles não perdem tempo. Nós estamos fazendo a reforma agora do poupa-tempo, você vai ver que o poupa-tempo, dentro de pouquíssimo tempo, o prédio já vai estar adequado. Por quê? Fez a licitação, foi uma empresa séria que ganhou, a empresa veio e está dentro do cronograma. Agora, tem empresas que acontece, ela pega a obra aqui em Monte Aprazível, ela pega lá em Andeara, ela pega em Votuporanga, ela pega 20 obras e ela não tem estrutura para isso. Aí o que acontece? Ele começa a atrasar a obra aqui. Aí ele atrasou a obra aqui, ele começa a dar sequência de outra lá na frente. Aí ele não consegue receber lá, essa obra fica parada, eu notifico. Aí o custo dessa obra que ele pegou a licitação era um valor,
ele já começa a perder dinheiro, porque o material hoje ele está subindo absurdamente. Eu falei e falo sempre para as pessoas, a coisa de um ano atrás, um ano e meio atrás, nós pagávamos 100, 150 reais um metro cúbico de concreto. Hoje nós estamos pagando mais de 500 reais, né? Já chegou próximo a 600 reais. Então, assim, se a empresa não pega a obra e já faz com base naquilo que ela ganhou a licitação, ela vai ter dificuldade para terminar. E aí é onde ela dá dor de cabeça para o município. E o município, por sua vez, ele tem que fazer as penalizações, tem que fazer as notificações, e se a empresa não cumprir, tem que aplicar. E é isso que nós estamos fazendo. Agora, isso traz um transtorno, não só para mim como prefeito, que as pessoas não entendem isso, que é uma questão administrativa, burocrática e da legislação, e também traz o transtorno para a população. Nós temos obras aqui, eu estou com um recap asfáltico mesmo, que eu fiz uma metade de uma rua, a empresa começou a fazer a metade da rua, eu já mandei parar. Falei, ou ele vai fazer dentro dos ditames que a gente estipulou na licitação, ou ele não vai fazer a obra. Por quê? Porque o asfalto não está ficando bom. E nós não podemos catar o recurso público e jogar numa obra que não vai ficar bom, que a primeira chuva, a segunda chuva, vai estragar a obra. Né? Aí cai em descrédito o meu trabalho, cai em descrédito o trabalho da empresa que executou. Então a gente tem que fazer a penalização na hora certa, é isso que eu sempre bato, não só com o jurídico, com o setor de licitação e também de engenharia, para que a gente faça os movimentos no tempo correto. Tem vezes que você não consegue fazer isso. Porque se você romper um contrato, igual as obras que algumas que nós pegamos, se você romper o contrato, o prejuízo é muito maior do que você ficar empurrando, pedindo para o cara vir terminar a obra. O prejuízo acaba ficando muito maior para o município se eu for fazer a licitação toda novamente. Porque o prazo, o tempo vai demorar ainda mais a obra. Exemplo desse foi a Praça São João. Então a parte que cabia da empresa terminou, a gente vai penalizar com base no que tem que fazer a penalização ali, e essas empresas não vão poder contratar mais com o município. Quando o senhor foi vereador, me lembro que veio aqui no município, né, na época o deputado Carlão Pignatari, o prefeito era o Maurinho, a indicação, né, do recurso do FID, né, que é o Fundo de Interesses Difusos, tinha que apresentar documentação, passou-se o tempo, enfim, acabou se perdendo aquele recurso. Eu sei que o senhor tem corrido atrás desse recurso novamente para acertar ali a represa Lavínia Lucchesi como um todo. O senhor já me disse algumas vezes que pretende fazer uma passarela ali, saindo da rua Oswaldo Aranha, passando por aquelas casas ali até chegar lá no CPP. Aquilo ali o senhor vai enfrentar um problema. Como que estão esses acertos para fazer essa obra que o senhor pretende fazer ali? Primeiramente, eu preciso do recurso. Né? Antes do projeto nosso ser aprovado na Secretaria de Justiça, o recurso desse Fundo de Interesse Difuso, antes de sair o recurso não dá para se fazer nada. Nós temos um projeto montado, nós estamos com um projeto montado, e esse projeto foi apresentado na Secretaria de Justiça através desse fundo, para ele ser selecionado ou não. Se ele for ser selecionado, ele vai ser aplicado na íntegra da maneira que ele está lá. Aí, se o recurso que nós vamos ganhar ou não vai ser suficiente ou não, aí nós vamos fazer a contrapartida que nós temos que fazer. Mas o projeto está pronto e está planilhado. Né? Agora eu preciso aguardar que venha o recurso efetivamente para ajudar, porque não é uma obra barata. Né? O trâmite burocrático, o trâmite jurídico ali, na realidade, são áreas... tem muitas casas ali. Tem casas. Tem a questão dos pescadores, o CPP. Tem, ali. Só que são locais, né, como eu já disse em outra oportunidade, são locais que foram feitas algumas construções ali, porém, não foi respeitada a questão ambiental no momento que foram feitas essas edificações. A gente vai querer sentar, resolver da melhor maneira possível, para que fique bom para o munícipe e também para os moradores. Agora, tudo é uma questão de conversa. Se as coisas fluírem bem, nós vamos, né, saindo do projeto, a gente sendo contemplado com o projeto, nós vamos trabalhar da melhor maneira possível. Porque é uma obra que ela vai trazer um engrandecimento não só para o município, mas para os próprios moradores que estão ali no entorno.
né? Você vai trazer um embelezamento, uma pista de caminhada passando no rodapé da sua casa. Vai valorizar a área também, muito, né? Muito, com iluminação, né? As pessoas, você vai trazer um atrativo turístico, né, para o município enorme. Quem que não queria fazer uma caminhada dentro da própria represa, no entorno da represa, né? Infelizmente não foi visto isso lá atrás e hoje nós teremos que pagar um preço. Agora, vamos aguardar primeiro. Primeiro, o projeto está pronto, como eu já disse. Está protocolado na Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo e nós estamos aguardando ver se o município vai ser contemplado ou não. Se ele for contemplado, nós vamos fazer a execução da obra. Se ele não for contemplado, nós vamos ver se eu consigo fazer ele futuramente com recurso próprio ou se eu não vou conseguir fazer ele. Mas a ideia é executar essa obra e fazer ela até o final do mandato. A gente às vezes recebe, não é nem reclamação, mas às vezes questionamento, questão do uso da represa por jet skis e lanchas e tal. Existe legislação, existem formas da prefeitura regulamentar aquele uso? Porque eu já recebi questionamentos que jet skis são usados lá por esporte ou por mesmo divertimento e acabam derramando óleo e tal. Existe alguma forma de regulamentar essa atividade lá na represa? Existe, Marcos, mas isso tem um custo, né? Qual é o custo? Nós teríamos que ter, teoricamente, ali você teria que manter uma brigada de corpo de bombeiros, você teria que manter uma estrutura de fiscalização no sábado, no domingo e no feriado, porque geralmente esses equipamentos eles são, né, disponibilizados ali principalmente no final de semana. Agora, o que acontece? Isso tudo tem um custo, né? Até outro dia nós estávamos discutindo a folha do município aqui, que chegava, quando eu peguei, 52,7%. Né? Já se passou em outras oportunidades mais de 54%. Hoje nós estamos conseguindo abaixar. Agora, o que é mais prioridade para o município? Hoje nós estamos ainda naquela fase de ver quais são as prioridades para o município. Não que o meio ambiente não seja, mas hoje eu preciso o quê? Eu preciso estruturar minha mão de obra de serviços gerais, né? Eu preciso melhorar ainda mais a questão da limpeza urbana. Você pretende terceirizar mais do que já está? Vou terceirizar, nós estamos vendo aí, já sentei com a licitação, vou tentar ver se eu consigo emplacar uma nova licitação de roçada no município para estar atendendo essa demanda, porque principalmente agora nesse período de janeiro, de dezembro até março, nós temos uma dificuldade grande por conta das chuvas, né? O capim da praça, ele cresce em 15 dias, né? E nós temos lá meia dúzia, 9 pessoas no máximo para estar atendendo não só a nossa sede aqui, mas também os 3 distritos. E ainda mexer com estrada rural, mexer com várias outras questões, né, de estrutura, de infraestrutura do município. Mas, então, a gente tem essas prioridades primeiro. Não que não seja importante. Está chegando essa semana mesmo o equipamento da Defesa Civil. Nós conseguimos um convênio, vai chegar uma caminhonete, um veículo aqui para a gente estar fazendo melhoria na implantação da Defesa Civil, que já é alguma coisa, né? Mas precisa mais. Mas a gente tem que ir passos bem firmes no chão para fazer essas melhorias. Esse ano o senhor fez aí concedeu aumento aí através do piso nacional dos professores, dos enfermeiros, tem feito aí alguns ajustes em cargos e funções de confiança, com aumento de gratificações e tal. O senhor foi vereador, foi presidente de uma CEI lá na Câmara que apontava lá falhas no departamento pessoal. E essas falhas, prefeito, provocaram aí uma enxurrada de ações trabalhistas com indenizações que, se somadas, aí passam dos milhões de reais. O que o prefeito tem feito para corrigir, diminuir ou zerar essas falhas que acarretam em ações trabalhistas contra a prefeitura? Ô Marcos, realmente, quando nós estávamos lá como vereadores, nós nos preocupamos muito nessa questão, inclusive o resultado dessa comissão especial de investigação nós encaminhamos para o próprio prefeito para alertar na oportunidade e encaminhamos para o Ministério Público também para tomar providências. O que acontece? Não eram muitas falhas, mas eram falhas pontuais, né? Dificuldade, principalmente na contratação de motoristas e principalmente na questão da aplicação dos turnos de trabalho deles. O motorista do município, ele tinha por hábito
trabalhar uma semana de dia, outra semana de noite, ou 15 dias de dia, 15 de noite. O que a legislação preconizava? Quando você trabalha nesses turnos ininterruptos de revezamento, a lei ela preconiza que a hora extra, que normalmente é paga a partir da 8ª hora, né, você teria que pagar, você tem por obrigação que pagar ela a partir da 6ª. E o município pagava a partir da 8ª. E com isso ocorreu esse monte de ações, principalmente na questão dos motoristas, né, discutindo essa questão. Para você ter uma ideia, eles faziam aí 12 horas, às vezes era 12 por 36, quebrava turno porque não tinha motorista suficiente, quebrava a escala de jornada de trabalho, enfim. Esse motorista, num dia de trabalho, ele tinha já automaticamente, se ele recebia a partir da 8ª, a hora extra, ele já tinha 2 horas por lei de direito. Fora a multa de 50% que a CLT prevê. Então ele tinha automaticamente 3 horas ganhas sem entrar, sem discutir nada. Só de apresentar o cartão de ponto dele ali, ele já tinha por direito essas 3 horas. E isso, se você jogar num universo de 5 anos de trabalho, principalmente de motoristas mais antigos, a ação chegava na casa de 300, 350, 400 mil reais, dependendo do salário do motorista à época, né? E foi aí o grande impacto, né, da questão dos precatórios nossos. O que nós fizemos? Nós, quando entramos aqui, nós cortamos, né? Criou escala única, né? Contratou-se motoristas, você pode ver que nós temos um concurso aberto, vira e meia, nós já estamos, se não me falha a memória, na 25ª contratação, porque alguns aposentou por força da nova reforma da Previdência, outros atingiu o limite máximo lá da exoneração compulsória, mas esse revezamento nós cortamos eles e estipulamos para se fazer uma vez por ano, né, a cada 6 meses, ou uma vez, ou todo ano. A pessoa trabalhava de dia, daí 6 meses ia trabalhar à noite. Ou uma vez por ano. Trabalhou esse ano de dia, o ano que vem vai trabalhar à noite. Porque aí você tira esse turno ininterrupto. Então essa foi a primeira correção que nós fizemos. Fora isso, fez-se a contratação de novos motoristas, como eu te disse, e consertamos também falhas pontuais. O município, muitas vezes, por dificuldade financeira, não soltava o funcionário para o período de férias dele corretamente, soltava tardiamente. Quando soltava no período, não fazia o pagamento do terço constitucional na data certa, e isso automaticamente, quando você entra na justiça, ele dava o ganho de causa para o funcionário na questão da férias dobrada. Essas questões nós corrigimos todas. Pode ser que escape um ou outro, porque nós temos um universo de mais de 700 funcionários, pode ser que aconteça, mas não na proporção do que ocorreu, né? E o impacto disso para o município na questão financeira, porque chegou-se a um limite de 12 milhões de precatório, né, de tantas ações que foram ajuizadas. E eu acredito que nos próximos 3 anos a gente consiga já fazer uma diminuição grande desses valores e quem sabe no período aí que nós temos, que se não me falha a memória até 2029, nós estejamos aí com esses níveis de precatório bem abaixo do que nós pegamos, né, na casa de R$1 milhão, até menos que isso. Mas hoje eu te garanto que diminuiu o ajuizamento de ação trabalhista na proporção de 90% a 95% dos funcionários. E isso, o reflexo disso, como eu te disse, o município vai sentir ao longo dos próximos anos. Perfeito, você está aí há 6 anos, está indo aí para 5 anos. 5 anos, tem mais 2 anos de mandato aí pela frente. O que o senhor faz nas horas vagas? Descanso. Descanso. Porque falar para você que eu tenho um lazer, eu não tenho. Né? Meu lazer é ficar com os meus filhos, com a minha família, nos momentos que eu posso, porque é extenuante. Quando você trabalha e leva a sério tudo aquilo que você se propõe a fazer, como eu sou... O senhor leva serviço para casa? Sou muito crítico, não levo.
Não levo, e graças a Deus eu consigo diferenciar, e o que eu trabalho aqui internamente eu não levo para casa. Porque senão eu acho que aí ficaria extremamente difícil trabalhar e manter a tua estrutura matrimonial. Porque não é fácil, é muito desgastante. O senhor entrou aqui com a Denise grávida. Não, ele fez a campanha com a Denise grávida do João Pedro, Do né? João Pedro. Foi um período também muito difícil, atribulado, né? Difícil. Porque eu falo assim, Marcos, eu sou uma pessoa que eu me cobro muito. Eu me cobro todos os dias. Para você ter uma noção, esses últimos dias eu fiquei uns 20 dias sem dormir por conta dos convênios que não liberava, não acabava de assinar, né? Plataforma sem papel. Hoje você não faz mais nada através de papel com o governo do estado e acaba ficando extenuante a tua vida, você entendeu? A preocupação de não sair, qual vai ser, se sai ou se não sai, qual vai ser o segmento a seguir, né? Porque você se propõe a fazer, como eu me propus quando eu quis ser prefeito, e trazer melhoria para a nossa cidade. Eu nasci aqui, sou criado aqui, e eu quero deixar uma cidade muito melhor do que eu peguei. Então, por isso eu me cobro muito. Eu me cobro muito porque eu sempre fui muito crítico. E dentro da minha crítica, eu vou tentar fazer o máximo daquilo que eu acho que é correto para a nossa cidade. E nessa cobrança acaba ficando extenuante o trabalho. Porque eu confesso para você que eu faço muito melhor feito as coisas que eu tenho que fazer aqui dentro da administração do que muitas vezes na minha própria vida pessoal. Os meus negócios, os negócios da família, né, que tem meus irmãos que me ajudam, meus sobrinhos, mas é difícil você relaxar, é difícil você tirar um momento de lazer, mas aos pouquinhos a gente vai... O senhor pretende tirar férias? Vai se adequando aí. Eu pretendo sair pelo menos uma semana aí para dar uma descansada aí, uma espairecida, porque o tempo é curto e nós temos muitos projetos aí. Eu quero soltar tudo isso que a gente tem em mente ainda nos próximos 2 anos, e para isso eu preciso estar aqui para correr atrás de recursos. Está trocando o governo, principalmente o estado e o federal, né? Está trocando os 2 governos agora. E eu preciso correr atrás desses recursos para viabilizar esses investimentos ainda que eu acho que são necessários para a nossa cidade. Para você ter uma noção, nessa última semana que eu falei para você que eu praticamente não dormi de preocupação e cobrando, né, as pessoas que eu tenho que cobrar ao longo desse período, nós fomos aí no apagar das luzes contemplado com um investimento de quase 4 milhões de reais, que é a melhoria ali da Irineu Silvano, que foi publicado. A gente vai aguardar aí que se faça a melhoria daquela vicinal nossa. Recapeamento? Melhoria. Eles falam em melhorias de conservação, mas eu acho que vai ajeitar. Vai ter acostamento? Então, não sei ainda, eu não vi o projeto. O projeto foi feito pelo DR, foi uma expansão das melhorias das novas vicinais, e que vai estar contemplando a João Pedro Rezende, que liga Monte Aprazível a Nipuã, e a Badibacite, que liga Monte Aprazível a Tanabi. Então, a gente, nesse meio tempo aí, a gente conseguiu também encaixar a Irineu Silvano ali. A gente pretende ali, vamos cobrar firme o DR ali para a gente melhorar o acostamento e melhorar ali próximo ao antigo piscinão que nós tínhamos da Sabesp, ali a Lagoa de Tratamento. Nós temos um problema ali de borrachudo na pista ali, que já causou acidentes, né? E essa foi uma das reivindicações minhas com o governo do estado, principalmente ali que sempre tem esse problema. Então, assim, o trabalho não para, nós não podemos perder tempo, porque depois eu vou ter muito tempo para descansar aí. E o que o senhor vai fazer quando sair da prefeitura? Vou voltar com as minhas coisas, na verdade, dar continuidade nas minhas coisas, né? Eu sou advogado, eu tenho um contrato com a FM Agrícola. Há quem diga que o senhor deve ser assessor do Carlão Pignatário, aí, uma assessoria política. O povo fala, né? Todo mundo fala, né? Isso aí só Deus vai saber efetivamente, o próprio Carlão, né? Se eu vou poder ajudar ele em alguma coisa ou não. Mas eu não posso abandonar minhas coisas, né? Eu tenho minha família, eu sou arrimo de família.
não posso deixar minhas coisas a Deus dará também. Está sendo dificultoso trabalhar aqui, trabalhar, né, nos negócios da minha família, mas aos pouquinhos a gente vai vencendo aí e eu tenho certeza que no final vai dar tudo certo. Prefeito, obrigado pela conversa aqui com a gente com o MR Notícias e 2023 seja um bom 2023 para o senhor aí, que tragam boas conquistas aí para o nosso município. Obrigado, Marcos, obrigado aí a todos os ouvintes, a todos os parceiros do MR Notícias, a todos que acompanham aí essa página importante do nosso município. É um prazer estar recebendo vocês aqui, podendo passar um pouquinho, né, do nosso dia a dia aqui, do município, do nosso trabalho frente à prefeitura, Marcos. É de extrema importância a gente estar, né, passando também essas informações. A população gosta de saber, né, mas não entende muito. A gente tem um pensamento, acho que as coisas podem acontecer no momento que a gente quer, e dentro da administração é totalmente diferente, né? Na nossa vida privada, na nossa vida particular, a gente consegue fazer tudo no momento que a gente deseja, né? Mas aqui não, aqui a gente tem que seguir os ditames da lei, a gente tem que seguir os procedimentos, né? O prefeito muitas vezes ele fica amarrado por uma legislação, fica amarrado por um procedimento administrativo e não consegue viabilizar aquilo que tem que ser viabilizado no momento que a gente quer. Não só que ele quer, mas também a população. A gente entende essa ânsia e essa ansiedade é minha também, mas a gente, graças a Deus, eu acredito que nós estamos no caminho correto, né? Nós pretendemos aí melhorar a nossa cidade cada vez mais, tem bastante coisa para sair, muitos recaps ainda para a gente estar executando e quem sabe aí no futuro próximo trazer ainda mais melhorias de impacto, né, para a nossa cidade, como está sendo a nossa Avenida Geraldo Berardo. Futuramente, quem sabe se a gente consegue viabilizar ali uma avenida na Estrada do Bacuri, trazer a infraestrutura na sequência da João Pedro Rezende, que liga ali o Jorge Carneiro de Campos ao Aroeira e o Bela Vista. Já conseguimos melhorar e vai finalizar ali a Rua Brasil, naquele problema de anos ali. Resolvemos o problema da Rua Pará, trouxemos uma mobilidade muito maior ali para a Vila Aparecida, né, para que as pessoas pudessem não somente ter uma válvula de escape ali, de saída, que era efetivamente a Avenida São Paulo, mas a gente aos pouquinhos aí vai conseguindo transformar a realidade da nossa cidade e esperamos aí, Marcos, no futuro próximo, né, tem um projeto do Distrito Industrial novo que está caminhando aí e espero que 2023 seja um ano ainda muito mais promissor do que foi 2022. Obrigado a você, obrigado a todos os ouvintes aí do MR Notícias. Valeu, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ative o sininho aí e receba as notificações. Para vocês, um bom 2023 e continue sempre nos acompanhando aqui no site e também no nosso canal.